Normalmente, nós somos limitados não por aquilo que não sabemos, mas por aquilo que acreditamos saber e talvez não seja verdade. Nós hoje vamos falar das crenças, porque eu acredito que nós não procuramos, nós não vemos a realidade, nem procuramos a verdade. Já tinha pensado nisto? Nós não vemos a realidade, nem procuramos a verdade. Talvez seja um pouco difícil de imaginar aquilo que eu estou a dizer neste momento. Eu acredito que nós procuramos provas que comprovem aquilo em que acreditamos. Imagina, vocês se pensarem que têm crenças sobre o dinheiro, que o dinheiro é a fonte de todos os males, o dinheiro é isto ou aquilo, o dinheiro não nasce nas árvores. A verdade é que vocês vão procurar e alimentar todas as situações que aconteçam à vossa volta, que comprovem a vossa crença, vocês vão dizer: eu bem sabia, nunca me enganou. Iam pegar nisso para reforçar a vossa crença, Se por acaso virem alguma coisa contrária à vossa crença, vocês provavelmente nem a vão ver. E se a virem, vão escolher de um modo talvez de inconsciente ou mesmo consciente de a ignorar porque ela vai contra aquilo que vocês acreditam. E desse modo, aparentemente não faz sentido. Mas talvez seja isso que vos esteja a limitar. Talvez seja isso. Há pessoas que têm crenças relativas ao dinheiro, há pessoas que têm crenças relativas aos homens, os homens são todas iguais, ou as mulheres são todas iguais, ok? Alguns têm crenças relativas às próprias capacidades, ao próprio merecimento de cada um. Cada um tem as suas crenças. Não há nada de errado com isso. No entanto, durante esta mentoria, eu gostava de vos desafiar a questionar tudo aquilo em que vocês acreditam, pois talvez seja falso. Ok? Muito bem. Vocês conhecem a história? Agora estamos a falar de crenças. Quero-vos mostrar o poder da crença através de uma história verídica. Existia há alguns anos atrás, a crença de que era impossível, na área do atletismo, fazer 1,5 km em menos de 4 minutos. Era impensável fazer 1,5 km em menos de 4 minutos. Eles pensavam que se quem fizesse isso, que caía morto de cansaço e que o nosso corpo não estava pronto para isso. Até que um dia, em 1954, um atleta chamado Roger Bannister, ele colocou-se o objetivo de eliminar esta realidade. Por isso ele treinou com afinco para conseguir fazer 1,5 km em menos de 4 minutos. Ele utilizou um conjunto de estratégias de visualização em que ele passava a meta, em que via o cronómetro que tinha menos de 4 minutos. Ele fez um conjunto de coisas inovadoras e a verdade é que em 1954, a Roger Bannister, ele conseguiu pela primeira vez da história fazer 1,5 km em menos de 4 minutos. Até aqui nada de extraordinário. Mas a verdade é que até esse ano ninguém tinha conseguido. No ano seguinte, a primeira pessoa a ter conseguido, 300 atletas foram capazes de fazer 1,5 km em menos de 4 minutos. E no ano 1954 não houve nenhuma evolução tecnológica que fez com que eles corressem mais rápido. Simplesmente Roger Bannister quebrou uma crença geral. Quais são as crenças que te estão a limitar? Se tu acreditas ser capaz de algo, ou se acreditas não ser capaz de algo, eu só quero dizer que nas duas hipóteses tu tens provavelmente razão. Porque aquilo em que tu acreditas, as tuas crenças são, como eu costumo dizer, profecias autoproclamadas. Porque tu vais alimentá-la para conseguir ou vais alimentá-la para justificar o facto de não conseguires. Okay? Por isso, muito cuidado com aquilo que tu acreditas e desafio-te. Questiona tudo aquilo em que acreditas hoje. Tudo. É desafiador, eu sei. É desafiador. Agora é provável que estejas a questionar-te: sim, mas como é que eu sei quais são as minhas crenças? Se elas estão tão enraizadas, como é que eu posso saber quais são as minhas crenças? Gostava-te de dar uma dica, uma ajuda, e tu completas, fazes este exercício se fizer sentido para ti. Se não fizer, não fazes, está tudo bem. A vida é tua, tu és responsável pela tua vida. E então as frases que eu gostava que completasses, 4 frases, que é: a vida é, e escreve o número de respostas que quiseres,
A vida é isto, a vida é isto, é aquilo que fizer sentido para ti. As pessoas são o mesmo processo. O dinheiro é o mesmo processo. Os homens ou as mulheres são o mesmo processo. Ok? A vida, as pessoas, o dinheiro, os homens e as mulheres. Se és um homem, faz em relação às mulheres. Se és uma mulher, faz em relação aos homens. Ok? E vamos ver aquilo que sai. Aquilo que sai, provavelmente, são as tuas crenças. Depois cabe a ti questioná-las. Questioná-las e ver se elas são verdadeiramente a realidade. Ok? Agora, depois de fazer isto, não te preocupes, no final do vídeo vai ter as perguntas todas que eu vou dizer agora, vão estar escritas no final do vídeo. Por isso, está concentrado, foca-te naquilo que eu estou a dizer, porque no final vais poder escrever todas as perguntas, ok? Muito bem. Então, gostava que pegasses de todas as crenças que escreveste, que escolhesses uma. Aquela que, no fundo, te está de algum modo a limitar. Tu sabes qual é que te está a limitar, qual é a área que te está a limitar, ou se tens outra crença que tu sabes e que não faz parte daquelas frases, escolhe essa crença. A vida é tua, tu és responsável pela tua vida. Agora, uma vez que escolheste essa crença, eu gostava que respondesses a duas perguntas. Esta é a primeira parte do exercício, o exercício tem duas partes. Da primeira parte do exercício, eu gostava que pegasses nessa crença, que escolheste uma única crença, e que respondesses a duas perguntas, que é, mas de um modo muito sincero para contigo mesmo, porque só te enganas a ti mesmo, ok? O que ganho em continuar a acreditar nessa crença? O que ganho em continuar a acreditar? Ok? E a segunda pergunta é muito simples, é o que perco em continuar a acreditar? Ok? Faz sentido? Ok, estas são as duas perguntas. No final, as perguntas vêm todas escritas, não te preocupes. Agora eu gostava, a segunda parte do exercício, que pegasses nessa crença e a transformasses em algo que fosse potenciador, algo que te desse poder, numa crença, em vez de ser uma crença que te limita, numa crença que te potencia. Imagina que o dinheiro é a fonte de todos os males e transformas em que o dinheiro é essencial para eu poder ajudar o maior número de pessoas. Sei lá, inventei aqui uma na hora. No entanto, faz aquilo que fizer sentido para ti, mas transforma essa crença de maneira que ela te possa ser útil, que possa potenciar, expandir, ok? Agora, em relação a essa nova crença que tu acabaste de escrever e inventar, agora eu gostava que respondesse a três perguntas, que é, o que é que eu perco em acreditar nesta nova crença? Okay? A segunda pergunta é, o que ganho em acreditar nesta nova crença? E a terceira e última pergunta é, como sei que não vou voltar à crença antiga? Como sei que não vou voltar à crença antiga? Ok? É um exercício extremamente simples, mas extremamente poderoso. Pode simplesmente transformar a tua vida. Transformar a tua vida. Se tu pegas nessa crença e começas a viver essa crença, se programas o teu sistema de ativação reticular, o teu SAR, para dizer que essa crença é verdadeira, tu pouco a pouco vais começar a ver no teu mundo, na tua realidade, coisas que vão alimentar essa nova crença. E cada vez que alimentas essa nova crença, tu vais acreditar cada vez mais nela, cada vez mais, e a velha crença vai ser eliminada, a antiga crença vai ser eliminada, e essa nova crença vai te dominar, mas é uma crença potenciadora, uma crença que te faz avançar, que te faz crescer, que evolui. Ok? Muito bem. E agora, mais uma ajudinha, porque eu sei que não é sempre simples mudar uma crença. Não é sempre simples. No entanto, existem simplesmente duas estratégias para mudar uma crença ou para substituir uma crença, ok? Ou para criar uma crença nova. Uma delas, eu acabei de dizer, que é a repetição. É a repetição integral, a dizer ao nosso SAR que ela é importante para nós, que ela é verdadeira para nós, e pouco a pouco nós vamos agir em alinhamento com esta nova crença, vamos começar a perceber coisas na nossa realidade que alimentam esta nova crença, ou seja, numa repetição, ou seja, vamos agir alinhado com a nova crença e vamos ter resultados diferentes, o que vai alimentar a crença. Este é um ciclo, ok? Se não, existe uma outra forma, que é através de um impacto emocional muito forte. O que é que eu quero dizer com isto? Vou-vos dar um exemplo. Imagina que vocês... eu vou usar o exemplo da mulher porque eu sou homem, mas não podia usar o homem, mas para mim ficaria um bocado estranho. A verdade é que, imagina que vocês vão de uma viagem de trabalho,
e a vossa mulher ou o vosso homem fica em casa. E quando vocês chegam a casa um dia mais cedo que o previsto. Ok? E entram então para fazer uma surpresa ao vosso marido ou à vossa esposa. E quando entram, parece que não está ninguém em casa. Depois vocês ouvem um barulho, e lá vão e veem que no quarto está alguém. Quando vão ao quarto, abrem a porta, o que é que vem? Vem a vossa mulher ou o vosso marido ou com outra pessoa lá no quarto. Ok? E nesse preciso momento, nesse preciso, instantâneo momento, 2 segundos, ok? Acabaram de criar uma crença. Por exemplo, que os homens ou as mulheres são todas iguais, ou que os homens ou as mulheres não merecem respeito ou não são de confiança, ok? E devido a um único evento emocionalmente forte, vocês criaram uma crença que se vocês não tiverem consciência dela e não a trabalharem para a transformar, ela vai limitar a vossa vida amorosa para o resto da vossa vida. E depois vocês vão ter dificuldade em encontrar um marido ou encontrar uma pessoa em quem possam confiar, um homem ou uma mulher, e não sabem porquê. Porquê é que não confiam? Porque vocês têm uma crença enraizada. Por isso, quando nós trabalhamos a nossa crença, nós mudamos os nossos resultados, mudamos a nossa vida. Ok? Faz sentido para vocês? Eu tenho aqui um conjunto de crenças que gostava de partilhar com vocês. Porque são crenças que eu integrei na minha vida há cerca de 2 anos e são crenças que eu leio com regularidade e que eu ajo de modo alinhado com estas crenças e sei que muitas pessoas de sucesso também o fazem, por isso eu peguei nestas crenças de um conjunto de pessoas de sucesso, integrei-as na minha vida e neste momento decidi simplesmente de as partilhar com vocês, ok? Estas crenças não são a verdade, mas para mim elas são-me úteis, ok? Por isso eu partilho com vocês e vocês fazem o que bem entenderem, ok? Eu vou ler. São 7 crenças de sucesso. Se vocês integram isto na vossa vida, a vossa vida vai descolar, ok? Então, a primeira crença é: eu decido como me sinto independentemente das circunstâncias. Eu decido como me sinto independentemente das circunstâncias. Já imaginaram o poder disto? Já falámos sobre isto. Outra crença, a segunda é: eu tenho muito pelo qual estar agradecido. Aconteça-me o que acontecer. Eu tenho o que tiver. Eu tenho muito pelo qual estar agradecido. Mas muitas vezes colocamos o nosso foco naquilo que não temos. Mas nós temos muito, todos vocês têm muito pelo qual estar agradecidos. Ok? Isto não significa que não tenham de ser ambiciosos. Podem ser ambiciosos. No entanto, agradeçam aquilo que já têm. Ok? É a melhor maneira de continuar a crescer. Terceira crença. Ser eu mesmo atrai as pessoas certas. Ser eu mesmo atrai as pessoas certas. Esta pode ser um desafio para algumas pessoas, porque atrai as pessoas certas, mas também afasta algumas pessoas que estão atualmente na nossa vida. Ok? Mas ser eu mesmo atrai as pessoas certas. E quando nós integramos isto e começamos a agir alinhados com os nossos valores, vemos que um conjunto de pessoas se afastam e que outro conjunto de pessoas se aproxima, e ser eu mesmo atrai as pessoas certas. Ok? A quarta é: eu sou capaz de tudo. Eu sou capaz de tudo. Ok? Tenho a capacidade para aprender, para desenvolver, para fazer tudo. Tudo. Ok? Porque eu sou responsável pela minha vida. O quinto é: o respeito e a gentileza ganham sempre. O respeito e a gentileza, a simpatia ganham sempre. Quando vocês agem em relação ao outro com gentileza, com simpatia, com respeito, aconteça o que acontecer, reaja o outro como reagir, isso ganha sempre, no médio e longo termo. Sempre, sempre, sempre. Eu acredito. A sexta é: eu tenho muito para dar. Eu tenho muito para dar. Por isso, contribuam. Isso é uma das coisas que, segundo os estudos, dá maior sensação de realização. Eu costumo dizer que dar é um ato de generosidade egoísta, porque nós damos porque nos faz sentir bem. Ao mesmo tempo o outro ganha, por isso é uma relação ganha-ganha, e quando é ganha-ganha está tudo impecável, a vida continua e somos todos felizes. A última que é a sétima crença, que é: o melhor está ainda para vir. Muitas pessoas pensam que quando têm um pico de sucesso, a partir dali já atingiram o pico. Depois seja um pico e têm 35, têm 40 anos, e depois pensam: não há mais nada que eu possa fazer, e depois ficam frustradas, oprimidas e começam a descer. Quando acreditamos que o melhor está ainda para vir, que tudo aquilo que nós conquistamos até hoje é só a preparação para aquilo que está ainda para vir, nós vivemos num entusiasmo constante. Então estas são as 7 crenças. Estas são as 7 crenças que eu gostava de partilhar com vocês. Okay? Eu integrei na minha vida, elas mudaram a minha vida. Por isso eu desafio-vos
a responder às perguntas que eu vos coloquei, a tomarem consciência sobre as vossas crenças e escolher transformar, se assim fizer sentido para vocês, e a relerem, pelo menos, mais uma vez, estas crenças, que vão aparecer escritas no final do vídeo também. Vão aparecer estas 7 crenças escritas. Leiam-na uma ou duas vezes. Vejam se faz ou não sentido para a vossa realidade, para a vossa vida. Não procurem se ela é verdadeira. Vejam simplesmente se ela vos pode ser útil. Se ela for útil, façam tudo para integrar na vossa vida através de eventos emocionalmente fortes ou através de uma repetição repetida. Uma repetição repetida. Eu sei que é um português um pouco estranho, mas vocês perceberam o que eu quero dizer. Ok? Muito bem, isto era aquilo que eu queria partilhar com vocês sobre as crenças. É uma temática super importante. Vamos fazer acontecer, pessoal. Vamos fazer acontecer. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Vamos fazer acontecer do conformismo à liberdade. Tchau aí.